Vou cumprimentar aqui mais uma vez, do outro lado da tela, o jurista, psicanalista, professor universitário, doutor em Ciências Penais e juiz de Direito no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, Rubens Casara. Professor Rubens Casara, bom dia. Bom dia, meu amigo. Um prazer voltar no teu programa para bater papo já pela manhã. Prazer sempre nosso, viu, Casara? Te receber aqui no Faixa Livre mais uma vez. A gente tem batido papos aqui ao longo dos últimos tempos para falar muito dessa situação envolvendo o judiciário, que também está na crista da onda, essas crises que estão acontecendo no país, na institucionalidade ao longo dos últimos tempos. E hoje a gente vai falar também sobre o lançamento do livro que vai acontecer hoje aqui no Rio de Janeiro, o livro que eu citei ainda há pouco. A gente está sorteando essa semana entre os nossos espectadores aqui no Faixa Livre. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o lançamento de Denuncismo, Ódio e Ressentimento na Era do Linchamento Moral. Mas antes, Casara, eu quero falar um pouco sobre a dinâmica do judiciário, como eu citei, essas crises aí estão acontecendo ao longo das últimas semanas, crise entre os poderes. Mais uma vez, o judiciário e o legislativo medem forças a partir dessa tentativa do relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, de pedir o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e também o Alexandre de Moraes, bem como o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O relatório do Alessandro Vieira não foi aprovado lá na CPI, graças a uma articulação do governo federal, enfim, mas o Supremo reagiu. O Gilmar Mendes, inclusive, pediu uma investigação contra o senador por a Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade. Esse episódio segue repercutindo lá em Brasília, Casara, muita gente criticando, inclusive, a postura do Gilmar Mendes nesse caso, mas eu queria ouvir a tua avaliação a respeito dele. Você considera que o ministro passou dos limites ou o senador errou ao pedir esses indiciamentos relativos ao escândalo do caso Master? Anderson, eu acho que tem muito dos dois. Tá? O relatório da CPI, do ponto de vista jurídico, ele é insustentável por várias questões de forma, questões de conteúdo. Uma CPI ela deve ser instalada, ou deveria ser instalada, para investigar um fato concreto com repercussão, e não para ser um instrumento dessa luta política entre os poderes da República. Eu acho que talvez a resposta dos ministros, em especial do ministro Gilmar, tenha sido também desproporcional, ou seja, também recorrendo a um órgão estatal dentro desse contexto bem complicado, né, de crise entre os poderes, mas o relatório, de fato, é uma obra, do ponto de vista jurídico, insustentável. Não tem elementos suficientes para o indiciamento. Uma CPI que se buscava investigar o crime organizado não toca nas grandes organizações criminosas que estão no Brasil, né? Quer dizer, não há um miliciano indiciado, os grandes capitalistas das drogas também não estão indiciados. Aquilo que já foi dito aqui algumas vezes, né? É típico procedimento para inglês ver, né? Na famosa expressão que se tornou conhecida na medida em que o combate à escravidão era só para inglês ver, né? No Brasil as estruturas continuavam igual. E é isso, né? Dentro dessa luta política, sacam essa CPI e fazem esses indiciamentos mais para provocar ou para demonstrar força do que com o intuito de sanar os erros que existem no Supremo Tribunal Federal. Eu já comentei isso com você, eu acho que da última vez que nós conversamos, e é uma coisa muito significativa, né? Essas crises que são inerentes ao capitalismo, elas vão continuar se reproduzindo. E sempre que você vê, dentro dessa lógica do capitalismo, críticas ao Supremo Tribunal Federal ou ao Legislativo, a gente tem que pensar o que se esconde por detrás disso. Muitas vezes, as críticas e os ataques, eles não estão ligados aos problemas existentes, eles estão ligados aos acertos que, por vezes, passam despercebidos.
Eu não tenho dúvida que se o Supremo Tribunal Federal não tivesse, em dado momento, defendido a ordem democrática contra as ameaças da extrema-direita, eu não tenho dúvida que, independentemente do que estivesse sendo feito dentro do Supremo Tribunal Federal, não apareceriam críticas como essas que apareceram. Então, a gente tem que olhar de maneira crítica, né? Tentar ver o invisível que se esconde por detrás da verdade aparente, né? Ver o que está se escondendo por detrás dessas críticas. É óbvio que existem diversas distorções em todos os poderes da República. Muitas dessas distorções, como eu disse, são inerentes ao próprio funcionamento normal do capitalismo. Agora, a gente tem que saber o porquê das críticas. E, por exemplo, criticar a confusão entre poder econômico e poder político no capitalismo chega a ser ridículo, porque isso é da essência do funcionamento do capitalismo, né? Essas relações que a gente pode considerar inapropriadas entre desembargadores, ministros e o pessoal da grana, os super ricos, isso é da essência do capitalismo. Então, evidentemente, quando se usa esse argumento para criticar o Supremo Tribunal Federal, é de outra coisa que nós estamos falando, né? O motivo da crítica não é esse, porque sempre foi assim, não é nada de novo. Não há nada de novo, né, Alcazar? A gente sabe muito bem que, na lógica do capitalismo, a situação ela se dá sempre nesse sentido. Agora, o Casar, eu queria saber de você se não está faltando, de alguma forma, uma resposta mais clara, eu diria, desses ministros que são alvos de suspeitas aí envolvendo o escândalo do Banco Master. Ninguém fala nada, as acusações seguem mantidas, a sociedade mantém essa impressão de que o Supremo Tribunal Federal é uma casa de negociatas, enfim. Não falta mais clareza dos ministros ao refutarem essas acusações que são feitas, esses vazamentos de inquéritos aí da Polícia Federal, até porque esses questionamentos não vêm só por parte da extrema-direita. Setores da esquerda também questionam esse possível envolvimento, o suposto envolvimento dos magistrados com o Daniel Vorcaro. Não está faltando uma ação mais efetiva, uma explicação mais clara por parte desses ministros que estão sob suspeita nesse momento? Isso é uma questão complicada, na medida em que, formalmente, não há nenhuma acusação, né? A gente escuta... isso tem muito a ver, aliás, com esse tema do denuncismo, né? Existem acusações que são fundamentais ao funcionamento da República, mas existem acusações ilegítimas. E mais, existem algumas acusações que são impossíveis de se responder. Vamos imaginar abstratamente que eu diga, olha, o Anderson ganha uma grana do Vorcaro para falar bem do banco. Como você se defende disso? Não ganho? Ponto. Né? Quer dizer, é uma acusação que não diz o momento em que se deu a entrega desse dinheiro, é uma acusação que não diz em que circunstâncias isso aconteceu, é uma acusação que não diz o que você efetivamente fez em troca desse dinheiro. Então, são acusações ilegítimas, são extremamente difíceis de serem respondidas. Então, eu não sei em que medida poderia ser dada uma resposta mais, para utilizar a tua expressão, mais concreta, né, mais veemente a esse tipo de imputação. Até porque eu acredito que, em determinados casos, nem há resposta possível, porque, efetivamente, existe uma confusão, uma aproximação que é indesejada em termos republicanos entre o poder econômico e as agências estatais, inclusive o poder judiciário. Eu me lembro que, quando eu entrei na magistratura, diziam, olha, muito importante ser igual à mulher do César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Hoje a gente considera essa expressão até machista, mas a ideia é essa, né? Quando você vai julgar determinadas causas, evidentemente, tu não pode ter uma relação de proximidade com os interessados no julgamento daquelas causas. Isso é da própria essência do funcionamento do judiciário. Estou falando aqui em termos de democracia liberal, tá? Não é nada revolucionário, né? Quer dizer, a gente tem que ter um distanciamento que às vezes não existe. Mas, historicamente, ao longo da nossa República, historicamente, ao longo da história do Brasil, esse distanciamento nunca existiu, né? Poder econômico e poder político andaram de mãos dadas por muito tempo. Aliás,
as poucas vezes em que houve um distanciamento, ainda que mínimo, entre poder político e poder econômico, nós tivemos golpes de Estado no nosso país. Né? Vamos pensar naquele micro esforço de reforma do João Goulart, quer dizer, que mexia um pouquinho com essa dinâmica, poder econômico, poder político, foi suficiente para que ele caísse. E não são poucos os marcos históricos em que nós percebemos isso. Então, o estranho na história do Brasil é justamente esse distanciamento entre poder político e poder econômico. Evidentemente que eu estou colocando dentro do conceito de poder político o poder exercido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu citei o Gilmar Mendes ainda há pouco, o Casara, e o magistrado ele acabou se envolvendo em uma outra polêmica recente, ofendendo aí o ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que agora é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. O Zema fez críticas ao magistrado e ao próprio Supremo Tribunal Federal, defendeu o impeachment de ministros da Corte, citando isso como uma de suas plataformas de campanha, condenou as relações dos ministros com o banqueiro, com o Daniel Vorcaro, enfim. Gilmar Mendes, por sua vez, baixou o nível ao responder às críticas do Zema, dizendo que ele falava uma língua próxima do português por conta do sotaque mineiro do ex-governador. Também disse que o político não aceitaria ser retratado como um boneco homossexual, uma fala, inclusive, pela qual o Gilmar Mendes acabou pedindo desculpas, dizendo que passou dos limites, enfim. Casara, me parece claro que o Romeu Zema ele faz esse tipo de ataque, para além de qualquer coisa, como uma tentativa de se colocar como um candidato, talvez, antissistema, para superar essa falsa polarização que existe entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. O Gilmar Mendes acabou mordendo a isca do Zema, dando o discurso que o ex-governador de Minas Gerais queria. Como é que você vê essa disputa, essa relação aí entre o Zema e o Gilmar Mendes? É aquilo que eu trabalho nesse livro, Anderson. A lógica do denuncismo passa pelo denunciante acreditar que, com a acusação, ele se capitaliza, ao mesmo tempo em que ele acredita que o acusado vai sofrer um processo de descapitalização. É muito a lógica da concorrência, destruir o inimigo. Eu acho que o Gilmar Mendes, nesse caso, que é um intelectual reconhecido, talvez um dos ministros mais preparados do ponto de vista jurídico do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele entrou na mesma lógica de atuação que essa lógica, no final das contas, essa lógica da concorrência. É fazer com que o outro perca pontos, que o outro perca aquilo que o Gary Becker, por exemplo, chamava de capital humano. Né? A pessoa se percebe como uma empresa, se percebe como capital humano, quer se valorizar acusando o outro e quer que o outro, o concorrente, perca pontos. Eu acho que é importante, Anderson, falar em relação a esse caso, que a resposta do Gilmar, em certo sentido, pode ser tido como uma resposta humana, de alguém que está ali chateado, revoltado com uma acusação injusta. Mas o problema, quando a gente pensa em termos de civilização, é justamente evitar essas respostas absurdas, porque foi o que você disse, caiu na isca, deu um discurso para o Zema, e teve gente concordando, assim, se solidarizando com o Zema, né? Quer dizer, que nesse caso é uma pessoa, uma figura política que não deveria estar contando com esse tipo de solidariedade. Então, acho que o Gilmar ele errou, né, evidentemente, e é digno de nota que tenha reconhecido o erro, pelo menos em parte daquilo que falou. Mas é inegável que os dois atuaram dentro dessa mesma lógica, né, de fazer acusações visando se capitalizar politicamente, ao mesmo tempo em que enfraquece a posição política do adversário. Você falou em se capitalizar politicamente. A gente entende muito bem que o Zema, como um candidato a um cargo eletivo, ele precisa se capitalizar politicamente. Mas por que o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, precisaria dessa capitalização, enfim, dessa força política diante de um cenário como esse, Casaro? Porque a gente está vivendo um momento em que a imagem, em que o espetáculo ele toma o lugar da dinâmica normal do Poder Judiciário. A gente não precisa ir muito longe, vamos lembrar do fenômeno Lava Jato, em que a legitimidade das decisões era produzida na mídia corporativa.
né? A ponto, e há um certo consenso em quem analisa aquilo, a ponto de pessoas do judiciário estarem com medo de julgar contra essas maiorias de ocasião. Então, essa disputa por legitimidade popular, ela não é de hoje. Uma das maneiras de se atacar o Supremo Tribunal Federal, ou de torná-lo irrelevante na dinâmica política, é tirar sua credibilidade. E esses ataques ao Supremo Tribunal Federal visam, em grande medida, minar a credibilidade dessa instituição, que é uma instituição fundamental para garantir as regras do jogo democrático. Quando o ministro responde no mesmo nível do acusador, ele faz uma outra acusação contrária, uma imputação desabonadora contrária, o que ele quer é resgatar um pouco a credibilidade da instituição da instituição, ao mesmo tempo que enfraquece a credibilidade do acusador. Então, isso faz parte dessa lógica do denuncismo. Todos, um acusando o outro, visando levar algum tipo de vantagem a partir de cálculos de interesse, que são tipicamente neoliberais, aliás, e de passagem. Sem dúvida, sem dúvida. Há um questionamento também, o Casara, relacionado a se essas investidas do Gilmar Mendes seriam avanços indevidos do magistrado sobre o processo político do nosso país. Eu queria também a tua avaliação, já que a gente está falando propriamente de política, você enxerga um avanço que não deve ser feito do Gilmar Mendes no processo político propriamente dito, porque, mais uma vez, o Romeu Zema defende um projeto de extrema-direita, pelo menos na minha avaliação. E, acima de tudo, me parece que o Gilmar Mendes quer se colocar na tentativa de desconstruir esse projeto. Você considera que a gente pode dizer que há um avanço indevido do ministro sobre o processo político nacional? Olha, duas coisas. O primeiro, não é dever do Poder Judiciário criar obstáculos ou lutar contra qualquer projeto político. Por outro lado, é dever do Poder Judiciário servir de dique de contenção contra o autoritarismo, contra os abusos. Essa medida, por vezes, é muito difícil de ser encontrada, né? A gente percebe claramente que, às vezes, se passa, na defesa da democracia, se passou do tom, em especial no Poder Judiciário. Eu não estou falando nem só do ministro Gilmar, ao contrário. Ele está longe de ser aquele que mais passou do tom em tentar dar uma resposta democrática à ameaça autoritária, à ameaça antidemocrática. Então, a gente tem que analisar frase por frase, contexto por contexto, para saber se passou ou não passou do tom. Porque é inegável que a gente está vivendo um momento de atipicidade democrática. Isso é visível quando a gente percebe que aproximadamente 30% da população naturaliza discursos homofóbicos, discursos sexistas, discursos de defesa da tortura, né? Quando a gente percebe que a população adere a essas aventuras que são políticas, mas que se apresentam como antipolíticas, como antissistêmicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e acho que, em determinados momentos, o que a gente poderia identificar como uma ultrapassagem dos limites se mostra até razoável dentro do objetivo que é defender as regras do jogo democrático. A gente está vivendo um momento muito difícil, porque, principalmente para a gente, que acredita num outro mundo possível, não essa democracia liberal, restritiva, excludente, porque a gente está tendo que defender o mínimo que é necessário para que a gente possa construir esse outro mundo possível. Então, pessoas que, em regra, a gente identificaria como, não como inimigos, mas como adversários políticos, nesse momento estão atuando, bem ou mal, como companheiros para tentar evitar a ultrapassagem desse mínimo existencial, desse mínimo da civilização que impede a barbárie completa por aqui, pelo Brasil. Casara, você citou um termo que me chamou muito a atenção. Você falou que a gente vive um momento de atipicidade democrática. Eu queria a tua avaliação a respeito disso. O que é que você entende como uma democracia típica, considerando
a dinâmica que a gente vive aqui no nosso país, um país dito de terceiro mundo, enfim, da periferia do capitalismo, o que seria uma democracia típica, considerando todas as condicionantes que estão colocadas aqui no nosso país? Essa tua pergunta é interessante, porque se eu hoje definir o que entendo por democracia, 30% da população vai me chamar de comunista, de radical, de extremista. Então, me parece que democracia deve ser um governo em que exista efetiva participação popular na tomada das decisões políticas, ou seja, não só uma aparência de representação, mas uma efetiva participação popular na tomada das decisões políticas, mas também o respeito incondicional aos direitos e garantias fundamentais, aos direitos humanos, às regras do jogo democrático. Então, não basta dizer, olha, a maioria votou em A, B, C, D, até porque existem distorções que são facilmente perceptíveis. É necessário que as regras do jogo democrático estejam funcionando. É necessário que a dignidade humana das pessoas esteja sendo respeitada. É necessário um esforço para reduzir as desigualdades estruturais da sociedade. Fora disso, não há efetiva democracia. Estou trabalhando aqui com um conceito que alguns chamavam de democracia substancial. Mais recentemente, alguns têm chamado de democracia constitucional, mas só essa democracia vale a pena ser defendida. A democracia liberal é, inegavelmente, a ditadura de quem tem dinheiro, né? E isso está longe de ser esse fenômeno que a gente defende, que é a democracia substancial, a democracia constitucional. Casara, eu já queria trazer aqui uma outra questão, porque o ministro Flávio Dino ele escreveu recentemente um artigo para o site do canal ICL, propondo uma reforma no judiciário, citando, inclusive, 14 pontos nessa reforma. A gente tratou aqui desse tema ao longo da última semana no nosso programa, enfim, não sei se você chegou a ler as propostas do Flávio Dino, e eu queria uma análise, uma avaliação, o que é que você pode dizer a respeito dessa possibilidade, inclusive, de reforma do judiciário? Como é que você vê esses pontos que o Flávio Dino colocou como fundamentais numa mudança para a justiça aqui no nosso país? Como é que você vê esse artigo e as propostas do Flávio Dino? Eu acho, Anderson, que a reforma do judiciário é um imperativo. As tentativas de reformas anteriores deixaram intocados vários dos problemas estruturais do Poder Judiciário. Porém, não me parece que esse é o momento adequado para uma reforma do Poder Judiciário. Eu cada vez mais estou convencido de que reformas, como estão sendo levadas a cabo no Brasil, elas não passam de perfumarias, né, de falsas respostas aos problemas reais da sociedade. Eu só acredito em reforma a partir de um processo amplo de esclarecimento da população sobre as instituições democráticas. Hoje em dia, se a gente, fizer fizer uma pesquisa, um plebiscito, várias pautas extremamente antidemocráticas correm o risco de serem aprovadas, muito em razão da manipulação das massas, muito em razão de uma tradição autoritária que nunca foi desfeita na sociedade brasileira, muito em razão da desinformação que é produzida não só por essas máquinas de produção de fake news, mas muitas vezes pelo que a gente conhece como imprensa corporativa, como a grande imprensa brasileira. Então, eu sou totalmente a favor do Poder Judiciário, desde que a gente pare antes para estudar o Poder Judiciário, identifique os problemas e os fatores que levam o Poder Judiciário a se distanciar da população, e não a apresentação de respostas mágicas a partir de achismos de A, B, C, D, por mais esclarecidas que essas pessoas sejam. Ô, Casara, eu conversei aqui na semana passada com o João Pedro Prado, advogado, professor, e ele foi mais ou menos pela linha que você trouxe aqui para a gente. Ele também defende uma reforma do judiciário, mas ele critica o fato de que os estudiosos do judiciário não têm sido ouvidos nessa discussão a respeito do que deve ser feito para se reformar a justiça aqui no nosso país. Você tem acordo com isso? E
por que motivo os estudiosos, essas pessoas que, acima de tudo, estudam o que é o judiciário no Brasil, não são ouvidas nesse debate? Anderson, você sabe melhor do que eu que nós vivemos numa sociedade com notas autoritárias muito fortes. Nós nunca produzimos rupturas efetivamente democratizantes na sociedade brasileira. E uma das características das sociedades autoritárias é esse anti-intelectualismo, ou também, do ponto de vista legislativo, essa tendência a produzir respostas baseadas na força e não no conhecimento. Então, qualquer grande problema que aconteça na sociedade brasileira, se imagina logo a criação de um crime com penas altíssimas, como se isso fosse resolver o problema que, de modo geral, a causa desse problema, né, é estrutural, é muito mais profunda do que uma abordagem da penalização por si só é capaz de tocar. Então, me parece, Anderson, que há uma desconfiança do conhecimento. De modo geral, o legislador busca produzir normas, abre aspas, populistas no pior sentido possível, ou seja, ele cria leis que ele acredita que vão agradar a parcela da população, por mais equivocada que a proposta seja, né? Então, se a população é racista, produz uma norma racista. Se a população é sexista, produz uma norma sexista. Se a população é autoritária, produz uma norma autoritária. E são respostas de ordem meramente simbólica, né, que são incapazes de enfrentar os problemas estruturais. Uma reforma do judiciário, por exemplo, que não leve em consideração que o judiciário hoje se encontra numa encruzilhada entre uma origem aristocrática, elitista, e uma prática muitas vezes populista, de querer agradar a opinião pública, vai ser uma reforma que já vai nascer completamente inútil se o desejo for aproximar o Poder Judiciário e a população, fazer com que o Poder Judiciário se transforme efetivamente num garantidor das regras democráticas e efetivamente num garantidor dos direitos e garantias fundamentais de todos. É isso. O Casaro, eu já queria avançar aqui para o nosso tema principal da nossa conversa de hoje, que é o lançamento, como eu citei ainda há pouco, do seu livro. Eu vou colocar até aqui na tela o cartaz, aqui na tela, o lançamento hoje lá na livraria Leonardo da Vinci, fica no centro do Rio de Janeiro, ali no Largo da Carioca, o livro Denuncismo, Ódio e Ressentimento na Era do Linchamento Moral, escrito por você em parceria com a advogada e professora Alana Marques, lançado inclusive pela Da Vinci Editorial. Lançamento nesta segunda-feira, e eu, além, obviamente, de parabenizar pelo lançamento de mais um livro, eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra. O que você e a Alana trazem em Denuncismo, Ódio e Ressentimento na Era do Linchamento Moral? Você já tratou rapidamente aqui de algumas questões, mas eu queria que você aprofundasse um pouco os temas que você traz aí nessa obra. Parabéns mais uma vez, Casaro. Obrigado, estou esperando a tua visita no lançamento, bem como os teus ouvintes. Eu sempre que venho aqui, quando estou lançando um livro, eu gosto de contar que um dos momentos assim, mais emocionantes da minha vida, pelo menos dessa minha faceta autor de livros, foi um rapaz que entra no lançamento, vem conversar comigo e diz: olha, eu estava ouvindo o programa Faixa Livre e vim aqui, eu não entro numa livraria há mais de 30 anos. Era um rapaz em situação de rua, quer dizer, que ouvindo o teu programa, ele dorme na praia, ele escuta, ele na época passava no rádio, não sei se ainda passa, ele ouviu no rádio o programa e apareceu na livraria porque gostou do tema, achei aquilo tão fantástico. Assim. Legal, cara. Eu demorei para processar a informação, né? Um leitor que muitas vezes, por falta de condição objetiva, não consegue comprar os livros, e apareceu para ver um debate numa livraria. Esse clima achei muito, muito bacana, fiquei emocionado. Legal. E com isso, com essa minha emoção, acabei do que eu trato no livro. Eu tinha até esquecido qual era a tua pergunta. Bem, esse livro ele nasce de uma conversa com a Alana sobre como no Brasil se tornou uma espécie de paixão o acusar o outro na arena pública.
E aí tem os casos mais famosos, escola base no Brasil, né? Quer dizer, é um caso típico de denuncismo. Na França tem o caso Outreau, muito parecido com o da escola base no Brasil. E também como isso estava intimamente ligado a essa lógica da concorrência, a perceber o outro, por mais próximo que esse outro esteja, por mais próximo que esse outro pense, perceber o outro como um concorrente a ser vencido, né? Alguém que precisa ser destruído. E uma das maneiras de destruir, ainda que do ponto de vista simbólico, o outro é através do denuncismo. O denuncismo é uma distorção do ato de acusar. A gente deixa isso bem claro no livro, que algumas acusações são fundamentais ao funcionamento da democracia, né? Você não pode calar, mas a acusação ela tem que ser séria. Esse talvez seja o grande ponto desse livro. A gente defende que as acusações sejam formuladas de uma maneira séria. O que é de uma maneira séria? A partir de informação. A pessoa não pode ver um post numa rede social e reproduzir aquilo como se fosse verdade, se aquilo atinge uma outra pessoa. A gente tem que aprender uma coisa básica, que é uma regra da civilização, que é considerar o outro inocente até que não caiba mais nenhum tipo de recurso de uma eventual condenação. A gente tem que admitir, quando a gente fala de uma outra pessoa, que a gente pode estar errado ao falar dessa outra pessoa. E isso se perdeu um pouco no Brasil, muito em razão do que eu já mencionei aqui, que é essa lógica da concorrência, as pessoas querendo se capitalizar a partir de denúncias muitas vezes que vão se limitar a reproduzir chavões argumentativos de determinados grupos, né? Que muitas vezes não tem um único elemento concreto e que impedem a própria defesa, a própria descoberta da verdade. Se eu acuso alguém de praticar um roubo, eu tenho que dizer, olha, o roubo foi de um celular, aconteceu num determinado lugar, participaram A, B, C, D pessoas, determinada hora, porque aí eu, acusado, posso dizer, olha, nesse horário que eu estou sendo acusado, eu estava gravando um programa, o Faixa Livre. Então é só você olhar lá que nesse horário eu estava... Se você não dá nenhuma circunstância do fato que você atribui a outra pessoa, a própria defesa fica impossível, a própria descoberta da verdade fica impossível. Então é um déficit procedimental que nós estamos vivendo. A própria formulação dessas acusações na arena pública, elas turbam o próprio funcionamento da arena pública. Vou te dar um exemplo. As pessoas hoje estão com medo de debater determinados temas porque podem ser cancelados a partir, muitas vezes, de posições legítimas no campo social. Isso existe a partir de ataques da extrema-direita, mas existe também no próprio âmbito da esquerda. Às vezes você vê acusações dentro de grupos que deveriam estar unidos contra o opressor. Então, vamos pensar o movimento negro. Ficam lá pessoas do movimento negro, uma acusando a outra, no lugar de se unir contra o racismo. No movimento feminista, a mesma coisa. Mulheres acusando outras mulheres, no lugar de lutar contra o patriarcado, contra a dominação masculina. No movimento operário, mais ainda. Isso gera uma fragmentação que só interessa ao opressor. Então, foram esses os temas que a gente decidiu trabalhar nesse livro. A gente trabalha a questão do identitarismo, a gente trabalha a questão das performances sociais, a gente trabalha o que seria uma denúncia séria, e o que separa, o que distingue uma denúncia séria de uma denúncia ilegítima, o porquê que o denuncismo tem funcionado a favor muito mais de posições de extrema-direita do que de posições democráticas. Porque, de maneira geral, o detentor do poder econômico não está preocupado com esses ataques, né? Isso atinge muito mais o campo progressista. Então, tudo isso a gente tenta abordar de uma maneira simples, não um livro para o grande público. É importante dizer, não é um livro de direito, porque tanto eu como a Lana temos formação jurídica, muita gente pensa, um livro de direito. A denúncia aqui é a acusação do Ministério Público. Não, está falando da denúncia no âmbito social, na grande esfera, no grande auditório social. Uma denúncia que tem milhões de finalidades, né? Desde desqualificar o adversário
se capitalizar, por vezes denúncias com funcionalidade política. Isso é muito comum em véspera de eleição, né? Lança uma grande denúncia que nunca vai ser comprovada, mas que repercute politicamente. É contra esse fenômeno, que essa distorção antidemocrática, que a gente escreveu o Denuncismo. Lançamento hoje, a partir das 17h30, nesta segunda-feira, lá na Livraria Leonardo da Vinci, que fica no centro do Rio de Janeiro, ali no Largo da Carioca, pertinho da estação do metrô. Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe bem, vários lançamentos, inclusive, que a gente faz aqui no programa lá na Livraria Leonardo da Vinci. Estarei lá ao teu lado para fazer, para acompanhar esse debate que você vai fazer com a Alana Marques, enfim, a advogada também, sua parceira na produção dessa obra. E quero lembrar aqui aos nossos espectadores, mais uma vez, que a gente está sorteando um exemplar desse livro ao longo dessa semana. Todos vocês que enviarem participações via Superchat ou Super Sticker vão concorrer na quinta-feira, no sorteio que a gente vai fazer aqui, de um exemplar de Denuncismo, Ódio e Ressentimento na Era do Linchamento Moral, de Rubens Casara e Alana Marques. Casara, eu quero agradecer a tua presença aqui. Mais tarde a gente vai se encontrar lá na Leonardo da Vinci. Vou correr enormemente aqui, porque hoje é uma semana especialmente caótica. Eu estou sem o Isaac, nosso assistente de produção, está tudo nas minhas costas essa semana, mas eu vou voar aqui com tudo que eu preciso fazer para estar contigo lá mais tarde no lançamento do livro lá na Livraria Leonardo da Vinci. Mais uma vez, parabéns pelo lançamento dessa obra. Um grande abraço e mais tarde a gente se encontra. Um abraço, querido. Espero Obrigado. Todos vocês por lá. É isso. Um abraço. Até a próxima. Conversamos com Rubens Casara. Rubens Casara já é comentarista histórico aqui no nosso programa, jurista, psicanalista, professor universitário, doutor em ciências penais, juiz de direito no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, o TJRJ, lançando mais uma vez esse livro que está na tela, o Denuncismo, Ódio e Ressentimento na Era do Linchamento Moral, livro publicado pela Da Vinci Editorial, lançado em parceria entre o Casara e a Alana Marques. Hoje o lançamento a partir das 17h30 lá na Livraria Leonardo da Vinci, que fica ali na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, pertinho do metrô da Carioca. Todos vocês, a gente aguarda, eu vou estar por lá. Você que puder comparecer, acessa lá, vai lá na Leonardo da Vinci para a gente bater um papo, enfim, e ouvir propriamente o Casara e a Alana Marques no lançamento dessa obra. Recomendo todos vocês estarem lá participando do lançamento hoje na Leonardo da Vinci.